Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente com o nosso encontro O que eu creio. Hoje, sexta-feira, encerramos a semana. Que bom que você nos acompanha ou nos acompanhou durante esta semana, seja ao vivo ou no seu horário que é mais conveniente. É muito importante a gente partilhar, né, os nossos conteúdos, conhecimentos que querem nos ajudar a enfrentar a nossa vida, a melhorar a nossa vida de fé, de comunhão com irmãos e com irmãs. Então, dando sequência ao que estamos passando, hoje nós vamos falar sobre aquela continuidade de ser igreja, as coisas boas, as coisas não tão boas, que acontecem na vida comunitária. Então, uma das perguntas é em relação ao que falamos ontem. Falamos ontem como é importante pessoas, membros do corpo de Cristo, também se unirem em grupos menores, pequenos grupos. Uns chamam de encontros familiares, outros de células, outros de encontros de discípulos. Tanto faz o nome que se usa, mas com este objetivo de crescimento comunitário junto em torno da palavra de Deus. Então a pergunta hoje é a seguinte: tais células de Cristo não vão resultar em desmembramento da comunidade? O resultado não será um sem número de grupinhos separados uns dos outros, sectários? Então, uma possível resposta para isto é a seguinte: uma lembrança. Desde que há cristãos na Terra, tem havido células de Cristo, ou pequenos grupos, organizadas ou não organizadas. Não é nenhuma novidade, não é nem algo novo, algo recente. Isso há séculos existe. O nome que se dá a esse encontro não importa. O que importa é que haja uma família, que haja uma casa, um oikos, que é a palavra grega para casa, como se dizia na primeira cristandade, onde os membros novos e inexperientes do corpo de Cristo têm condições de respirar e de viver a comunhão que o Evangelho implica. Claro que não há vida sem risco. O perigo de quebra da unidade sempre existe e continuará existindo. Esta é uma forma do juízo de Deus que, no dizer de Jesus, inicia na sua casa. Mas se for realmente o Evangelho que estiver agindo como fermento nessas células, nesses grupos, então a tendência não será a separação, mas sim a plenitude, a complementação dos dons, a comunhão. A comunidade grande, né, a comunidade maior, ela também vai ser beneficiada. Ela vai ser vivificada e fortalecida por causa da existência dessas células, desses pequenos grupos que se encontram num outro momento, fora, obviamente, do culto maior, o culto da igreja. E estas, por sua vez, vão ser nutridas pelo que recebem nos cultos, nas grandes celebrações, na Santa Ceia, enfim. Este relacionamento vivo será a prova dos 9 da autenticidade das células. Se não houver circulação de sangue vivo no âmbito de todo o corpo, as células poderão transformar-se em quisitos, ou pior, em tumores. Que Deus nos guarde do sectarismo e nos ajude a distinguir os espíritos. Há comunidades que encorajam e até organizam a formação de grupos e células. Isso é bom, quando não acabam com a espontaneidade, quando não criam novas formas estáticas.
Por outro lado, não é assim que cada cristão se deva ver chamado para criar uma célula, a sua célula, a minha célula. Ele poderá perfeitamente juntar-se a um oikos já existente. Talvez lhe tenha passado desapercebido que onde você mora, em seu bairro, quem sabe já funcione assim um grupo de jovens, que haja um agrupamento de senhoras cristãs, ou que se reúnem pessoas ao redor da Bíblia para estudar a palavra de Deus, para dialogar, para orar uns pelos outros também. Verdade é que o cristão, nesses pequenos grupos, sente o palpitar vivo do coração da comunidade. No pequeno grupo, no oikos, pode haver relacionamento pessoal, diálogo, calor humano, conforto e auxílio mútuos. Pode haver a vivência da comunhão pessoal, que é vital para o cristão e que ele não poderá experimentar com a mesma intensidade nos cultos públicos com centenas de participantes, que muitas vezes mal e mal se cumprimentam ou nem isso. O que poderá acontecer, e isso seria um dos frutos bons das mais diversas células de Cristo, é que o culto público vai perder a sua frieza e o seu caráter anônimo na medida em que as células vivas nele se engajarem, deixando a comunidade grande participar do calor, da criatividade, do espírito de serviço que as impulsiona. E aqui eu preciso dar uma parada e dar um testemunho para vocês. Durante muito tempo, em alguns lugares que eu trabalhei, a gente incentivou e a gente direcionou a existência de grupos. Eu lembro de um deles. Era um grupo, uma pequena célula com jovens. Todos eles trabalhavam durante o dia, faziam faculdade à noite e fim de semana eram engajados no trabalho da igreja. Mas eles queriam se encontrar ainda. Então, conversa vai, conversa vem e chegamos então a uma escolha. E escolhemos nos reunir sextas-feiras à noite, às 23 horas. Das 23 horas até a 1h da manhã. Sim, não era uma balada, não era no barzinho, era na casa de uma pessoa que abriu as suas portas, que participava junto. E eu quero dizer, eu não lembro quanto tempo a gente se reuniu lá, mas até hoje a gente fala desses encontros. Como era bom. Como a gente crescia. Como a gente se conheceu melhor. E depois de tantos anos, muitos desses laços ainda continuam. Então é um grande investimento. Eu sei que hoje há pessoas que torcem o nariz quando se fala de células. Ah, isso a gente experimentou, não deu certo. Se não deu certo, é porque não foi feito certo. Porque quando é feito certo, dá certo. Então veja bem, se você também não gostaria de ter este desejo, talvez até já exista próximo de você um local onde irmãos em Cristo também se encontram. Fora do culto do fim de semana, não para bater papo, falar de futebol ou outra coisa, mas para crescerem juntos. Porque num grupo com 8, 10, no máximo 12 pessoas, você tem uma boa interação. Você tem um bom diálogo. A gente se conhece melhor. A gente se aprofunda mais. Está aí um grande desafio para os nossos dias. Sei que neste momento não podemos nos encontrar fisicamente. Mas quem sabe a gente vai deixando, esse gostinho aparecer na nossa boca. E quem sabe esse tempo de afastamento está mostrando para nós, vamos valorizar mais os nossos pequenos encontros, pequenos grupos, encontros familiares, células, enfim, o nome que tiver. Pense com carinho sobre isso. Se você nunca participou,
eu deixo um desafio para você. Procure aí, tenho certeza que você encontrará. Se não encontra, quem sabe você poderá ser um incentivador, uma incentivadora para que esse grupo surja. Tá bom? Gente, hoje ficamos por aqui. Foi só uma pergunta, mas é uma pergunta bastante densa, né? Bastante extensa, e eu espero ter ajudado você a pensar neste assunto com carinho. Tá bom? Então, hoje é sexta-feira, encerramos a semana por aqui. Segunda-feira à noite, estamos novamente aqui. Se Deus quiser, um abençoado fim de semana. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço. Boa noite.